aqui na última aula, exatamente analisando o artigo 11, onde eu mostrei que esse artigo, daqui por diante, trabalha sempre os artigos da lei com determinados efeitos que a sentença produz, efeitos que podem ser no campo dos efeitos principais ou dos efeitos acessórios. Esse dado é importante para a gente saber que está diante do efeito da sentença e também que efeito é esse, se é um efeito principal, se é um efeito acessório, se é um efeito acessório processual, se é um efeito acessório material, por exemplo. O efeito acessório processual, a liquidação, a execução, são efeitos acessórios processuais. Determinar uma providência de suspensão de ou cancelamento de um registro, de uma anotação, de um determinado documento, são providências processuais, ou efeitos processuais, enquanto a correção monetária, juros de mora, multas, são efeitos que eu chamo de efeitos materiais, porque estão contidos intrinsecamente no resultado do julgado, no que tange ao próprio objeto, integra uma relação entre o objeto principal e o objeto acessório. Enquanto os efeitos acessórios processuais, eles são efeitos acessórios procedimentais, não é? Que procedimento deve se tomar após a sentença. Então, esses aspectos são muito importantes e relevantes para a gente trabalhar aquilo que eu venho trabalhando, que é a questão relativa aos efeitos da sentença, principalmente, não é? Distinguindo aqui efeitos no campo material, que seriam o que corresponderia a limites objetivos da coisa julgada, numa visão sempre da doutrina, uma visão clássica, que tradicionalmente se trabalha. Eu aqui trabalho com efeitos da sentença no campo do objeto quanto ao resultado. Objeto quanto ao resultado o quê? A sentença. E o que advém desse resultado e o que advém dessa sentença. Os seus efeitos, certo? Muito bem. Efeitos que nós já trabalhamos e que estamos agora trabalhando em cada um dos processos. Esse aqui é o detalhe, e que vai ser objeto da segunda questão da nossa avaliação, não é? Lá para o meio, mais, para o final do mês de janeiro, por aí assim, na segunda quinzena de janeiro, será feita a avaliação, mais ou menos por aí assim, não é? E em cima dessa questão. Objeto quanto à pretensão, foi o que nós falamos já muito dessa lei, né? Principalmente com a análise dos artigos 1º, 3º e 21, volto a falar. E agora nós vamos trabalhar bastante o objeto quanto ao resultado, que são os efeitos da sentença. Objeto quanto ao resultado, porque são os efeitos da sentença no campo objetivo, no campo dos efeitos que a sentença produz quanto ao objeto da demanda, efeitos que são principais e efeitos que são acessórios, né? Existe também efeitos da sentença no campo subjetivo, que são chamados limites subjetivos da coisa julgada, quando a gente trata da questão dos efeitos da decisão quanto aos sujeitos, aos destinatários, né? Tudo isso é uma linguagem que a gente deve utilizar hoje para se adequar ao sistema jurídico que vem sendo alterado. Eu já falei isso a partir de 94, e que culminou com o novo Código de Processo Civil em 2016, não é isso? E já temos aí 5 anos de processo civil, e já se deve, pelo menos, começar a entender e compreender a nova linguagem. Eu falo muito aqui da questão da linguagem no direito e da questão dessa mudança de linguagem no Código de Processo Civil quanto ao princípio da legalidade, que deixou de ser princípio da legalidade para ser princípio da ordem jurídica, princípio do direito. Tudo isso são alterações importantes para a compreensão da nova
chamada nova hermenêutica do direito, que já vem trabalhado dentro da teoria geral do direito. Não é? Muito bem. Esse artigo 11, só para relembrar aqui, nós verificamos na aula passada, trata-se de um dos grandes efeitos da sentença, que, no que tange exatamente a obrigação de fazer e não fazer, o que eu falei aqui, que esse artigo 11 é exatamente o embrião do que hoje está reproduzido no artigo 84 do Código do Consumidor e de forma muito mais ampla, completa no Código de Processo Civil, a chamada tutela específica da obrigação e aqui da obrigação de fazer e não fazer. E o legislador, nas ações coletivas, eu já falei isso a vocês, ele se preocupa muito com essa obrigação de fazer e não fazer, porque os processos coletivos que resultam que advêm de ações coletivas na defesa de direitos difusos, eles são processos vocacionados a ter efeitos da sentença sempre no campo da obrigação de fazer e não fazer. Em matéria de meio ambiente, por exemplo, é muito comum, mais frequente, exatamente proibir, vedar, restaurar, restabelecer, desfazer, isso tudo no campo do direito ambiental é o mais comum a resultado de um processo coletivo. Sem prejuízo, lógico que tem outro efeito nesse processo, que é o efeito condenatório de obrigação de pagar, nós vamos ver daqui a pouco, o artigo aí falando exatamente disso, não é isso? Mas sempre tendo em vista que um dos principais efeitos no processo coletivo na defesa de direitos difusos e a ação civil pública nasceu originariamente para a defesa desse direito, é por isso que o texto legal é muito voltado e muito preocupado com os efeitos que diz respeito a essa obrigação de fazer e não fazer. Nós temos isso tanto aqui no artigo 11 da Lei da Ação Civil Pública, como no artigo 84 do Código do Consumidor. Tá? Vejam que essa preocupação é constante. O que o Código do Consumidor se preocupou na obrigação de pagar foi tratar de uma forma diferenciada do cumprimento da sentença ou da execução da sentença nos processos coletivos na defesa de direitos individuais homogêneos. Por quê? Porque são as vítimas e sucessores que são os titulares desse direito, que vão executar, que vão pedir o cumprimento da sentença, que vão querer ver satisfeita a sua indenização, o seu prejuízo, reparar o seu prejuízo e assim por diante. Então, esses aspectos são muito importantes para a gente trabalhar exatamente esse material e vocês compreenderem isso para poder colocar na prova, na segunda prova. Eu já dirijo totalmente como é a prova, vou dizendo o tempo todo que eu quero que vocês fixem e tenham uma ideia do que é que se está falando aqui, para não ficar aquela coisa, paguei processo. É interessante, uma coisa lá, ficou alguma coisa, mas alguma coisinha, mas não entendia a metodologia, não entendia o sentido, os institutos jurídicos não ficaram colocados. Eu procuro fazer o máximo possível de esforço para colocar esses institutos jurídicos nos seus devidos lugares, atualizando com uma nova metodologia e com uma nova mudança que ocorreu, tanto na parte da teoria geral do direito, como na parte do processo em si, para poder compreender as coisas dentro de uma linguagem moderna, de uma mudança também atual, nova, de inovação, e assim por diante. Colocar vocês nesse patamar, para que vocês possam ter uma atividade, qualquer que seja ela depois, com uma certa consciência do que, se não sabe, do que deve aprender para poder desempenhar qualquer que seja a atividade com o máximo de eficiência possível. Esse é um dos meus grandes objetivos, meus sonhos, né? Trabalhar para que vocês alcancem isso da melhor forma possível. Meu papel aqui é esse, meu papel não é só eu vim dar aula, eu tenho um papel, um objetivo, que eu pelo menos sonho, almejo, gostaria, aplaudo cada um de vocês, o que for, depois de tiverem de sucesso na vida, pode ficar certo de uma coisa: qualquer que seja a vitória, o sucesso que vocês tenham na vida depois que se formarem,
qualquer que seja. Independentemente de eu estar presente ou saber até que houve, pode ficar certo que de vocês recebem a todo momento o meu aplauso e a minha alegria e satisfação, que é só o que me deixa realizado. O que me deixa realizado não é salário, não, porque o salário da universidade não dá para realizar essa satisfação, não. Certo? O que me deixa realizado é eu ter contribuído com qualquer coisa que vocês alcancem. Qualquer coisa na vida terá constantemente o meu aplauso, independentemente de eu estar presente ou saber se quer. Basta que você tenha a vitória, você diga, tem uma pessoa aplaudindo, me aplaudindo aí. Tem o professor Barros. Se for só eu sozinho, pode ficar certo, eu estou aplaudindo. O que vocês conquistaram na vida, sempre eu estarei aplaudindo e altamente realizado por qualquer passo que vocês derem para frente na vida em razão do curso. Pode ficar certo. Se tiver um professor aplaudindo, sou eu, a qualquer momento. Tá certo? Muito bem, vamos lá. Artigo 11. Efeito da sentença quanto à obrigação de fazer, não fazer, tutela específica, certo? E vem depois aí o artigo 11, é aquela história que eu falei. Você pega o artigo 84 de tudo que a gente falou e joga dentro do artigo 11 e todo o estudo que foi feito do artigo 84 é o que vai ser feito com relação ao artigo 11. A mesma coisa. E ainda trazendo algo de novo que o Código de Processo Civil tenha trazido que não esteja no artigo 84. Tudo isso, certo? Se presta a ser utilizado aí. É a chamada, na linguagem mais clássica, integração das normas jurídicas, sistematização, a visão sistêmica da norma jurídica ou da interpretação da hermenêutica, completude, diálogo das normas, o que vocês entenderem que seja. Completude da ordem jurídica, na linguagem do italiano, na teoria do ordenamento jurídico, na teoria da norma jurídica de Bobbio, né? Ou teoria da integridade de Dworkin, né? E vai por aí afora, certo? Teoria do legislador racional de Carlos Nino, argentino, e vai por aí. Eu trabalho em cima de uma base teórica que dê sentido às coisas, certo? E depois da base legal, que é calcada em princípios e precisa de trabalhar a hermenêutica moderna que existe para a aplicação do direito e dá sentido às coisas. Eu trabalho com esse material, tá certo? Bom, artigo 12. Esse artigo 12 é interessante, eu já falei uma parte dele rapidamente, mas ele tem de interessante uma coisa, é o seguinte, o parágrafo 2º. O parágrafo 2º deveria ser o parágrafo 1 do artigo 11, é por isso que eu vou trabalhar logo o parágrafo 2º dele. Umas coisas assim interessantes. Olha o que o legislador faz. O legislador a lei é aquele amontoado de coisas às vezes muito desordenadas. Certo? Vocês entendem isso, que é interessante. O que é um texto legal? O texto legal é um amontoado. Lógico que o legislador procura o mais possível dar um certo sentido, fazer uma sistematização. As coisas não saem como elas deveriam ser mais próximas de perfeito possível. Também as coisas não são perfeitas, tudo. Não. As coisas do homem, me parece que as coisas do homem não dá para a gente dizer que tudo é perfeito. Mas a gente dá para dar uma melhorada sempre. Então, quem é que melhora sempre essas leituras, esse amontoado de coisas que o legislador faz? É o intérprete aplicador. Aí vocês vejam o seguinte, esse parágrafo 2º do artigo 12, ele seria, a lógica dele seria ser um parágrafo único do artigo 11. Por quê? Porque ele diz o seguinte, a multa combinada a eliminamento... Olha, nós temos a multa combinada lá no artigo 11. A multa combinada a eliminamento só será exigível do réu após o trânsito em julgado da decisão favorável ao autor, mas será devido desde o dia em que se houver configurado o descumprimento. Olha, o que tem esse artigo, esse parágrafo 2º do artigo 12 com o artigo 12?
o artigo 12 cuida, na cabeça do artigo, da liminar numa ação civil pública. O parágrafo 1º do artigo 12 cuida de um instituto que não tem nada a ver com o negócio de combinação, não. O instituto aqui desse artigo, desse parágrafo 1º, eu vou adiantar aqui, é um instituto denominado de pedido de suspensão de decisão judicial. Aqui está com outra denominação, mas isso hoje já está consagrado como pedido de suspensão de decisão judicial. Vocês vejam como não tem muito sentido esse parágrafo nesse artigo 12. Agora, ele tem total sentido se a gente olhar ele como um parágrafo do artigo 11. Olha, perfeito. Por isso que eu trabalhei logo com o artigo, o parágrafo 2º do artigo 12. Olha, o legislador ele põe um amontoado de coisas e a gente tem que sistematizar, dar sentido. É um grande papel que nós temos que fazer. Não é? Para poder a gente compreender melhor as coisas, né? E saber que está lendo, onde é que está. Fazer as conexões, a história das conexões, né? Fazer as conexões sempre de forma a que tenha sentido essas conexões. Fazer conexão por conexão também não dá sentido. Fazer conexão quando dá sentido. É esse o papel nosso, do intérprete, do aplicador do direito, do estudioso do direito, de quem faz direito. É assim. Bom, então, esse parágrafo está dizendo que aquela multa lá do artigo 11, quando ela for aplicada, por descumprimento da obrigação de fazer e não fazer, aí o legislador está dizendo aqui que ela só será exigível após o trânsito em julgado da decisão, se for favorável ao autor. Será em favor dela. Então, se for transitar em julgado a sentença, mas será devida desde o dia em que se houver configurado descumprimento. Quer dizer, ela existe, mas ela só é cobrável, certo? Ela existe. A última parte, olha, ela existe. Já foi fixada uma multa, é irremediável isso, em princípio, tudo ok. Se não houver uma decisão revogando por algum motivo, se não houver uma decisão reformando ou revogando, ela existe. E foi fixada naquele momento. Então, por exemplo, se tiver acessórios, juros, multa, alguma coisa... multa não. Correção monetária em cima dessa multa, é a partir daquela data. Isso é muito importante, porque às vezes a multa é cobrada com 2, 3, 4, 5 anos de diferença. Aí uma correção monetária de uma inflação de 10% ao ano, como a gente está tendo agora, dá 50% em 5 anos. A multa era de quanto? De R$10 mil, 50% a mais, só de correção monetária do período, vai para 15 mil. Aí aquela história, não, aí incidirá a correção monetária sobre a multa a partir da data em que ela foi fixada. Isso é importante para mostrar que ela já existe desde aí e ela pode ser corrigida. Então, o legislador utiliza essa linguagem aí para mostrar isso. Cada coisa que o legislador diz tem uma certa importância, uma certa carga eficacial. Repare a questão das cargas eficaciais, a extensão da compreensão daquela linguagem, daqueles signos que estão sendo utilizados. Minha gente, isso tudo é muito importante e interessante. Muito bem, vamos lá. Então, aqui tem esse aspecto, certo? Ela só é cobrável após o trânsito em julgado, mas ela já é devida desde o dia em que houver configurado descumprimento. Isso significa que em qualquer época que ela for cobrada, certo? Ela será corrigida a partir da data e desse momento em que ela foi fixada. Está vendo como é interessante? O dispositivo tem sentido, tudo que está dito. Bom, agora vamos voltar para a cabeça do artigo 12. Poderá o juiz conceder mandado liminar, com ou sem justificação prévia, em decisão sujeita a agravo. Minha gente, esse instituto aqui é um instituto que era conhecido como Instituto da Liminar em Processo Civil. Eu já falei a vocês esse assunto. Diz que o processo antes da reforma de 94, ele guardava uma característica interessante, que era em nome do princípio do autonomismo processual, certo? Em detrimento a esse princípio do autonomismo processual, veio
na reforma de 94, um prestígio muito grande ao chamado princípio do sincretismo processual. Olha aí como as coisas tudo tem um sentido, viu, minha gente? Isso é uma mudança radical. Vocês vejam como ela é radical. Presta atenção. O que significava o princípio da autonomia processual? Que você, para requerer o que hoje se chama de tutela de urgência, você tinha que ajuizar uma ação cautelar. Primeiro tinha o nome de ação cautelar. Primeiro detalhe, tinha o nome de ação cautelar. Mesmo o processo principal estando em andamento. Presta atenção, você tinha que ajuizar uma ação cautelar. E nesta ação cautelar, ela teria um desenvolvimento de uma cognição limitada aos seus pressupostos específicos, que era a plausibilidade do direito e a questão do prejuízo, certo? Então, a cognição se dava nesse campo, e se dá ainda na tutela de urgência, né? Não perdeu. Perdeu-se o quê? O sentido dos instrumentos processuais que se utilizam. Então, e essa ação cautelar tem o nome de e quando o juiz concedia, tem o nome ou de cautelar satisfativa ou de cautelar meramente instrumental, meramente de natureza propriamente cautelar, certo? Isso foi mudado a linguagem. E quando se ajuizava, nas hipóteses, quando se ajuizava uma ação principal, e nas hipóteses que a lei autorizava uma liminar, que era uma concessão de uma tutela que hoje seria de urgência, na inicial de uma ação principal, isso só era possível, eu já falei a vocês, em 5 hipóteses no sistema jurídico brasileiro antes de 94. E eu menciono essa hipótese até levando em consideração a sequência histórica. Primeiro, mandado de segurança, segundo, a ação popular, em 65, terceiro, a ação civil pública, em 86, terceiro, o Código de Processo Civil, com 2 institutos de liminar. A liminar na própria ação cautelar, em 74. 2, as liminares das ações possessórias, lá nos artigos 923, por aí assim, do Código de 74, certo? E quinto, a liminar da ação civil pública aí do artigo 12, que foi criado em 85. Estão vendo o detalhe? Mas quando foi em 94, isso mudou totalmente. Por quê? Porque, primeiro, aquilo que se denominava de liminar passou a se chamar de tutela de urgência. Certo? Tutela de urgência. Ou tutela antecipada. O primeiro nome foi tutela antecipada. O primeiro nome foi tutela antecipada. O que era tutela antecipada? A tutela de urgência, que tem natureza o quê? Ou cautelar ou de antecipação de efeitos. Inclusive, esse instituto, só para avisar vocês, quando vocês forem um dia pesquisar, trabalhar, estudar isso, aí vocês vão ver que a jurisprudência, num primeiro momento, entendeu até que só tinha havido a tutela de urgência de antecipação de efeito. A tutela cautelar continuava necessitando de uma ação cautelar. Por incrível que pareça. Foi preciso, em 2001, o legislador chegar e dizer: não, a tutela antecipada tem efeito antecipatório ou cautelar. Praticamente isso, acrescentou um parágrafo no artigo 273 para explicar isso, porque o juiz não tinha entendido ainda. O ranço era tão grande e apegado à existência do princípio da autonomia processual, que teve que fazer uma complementação na alteração da lei para poder se entender isso, por incrível que pareça. Na época eu ria demais, gozava demais com os julgados. O juiz dizia: olha, para antecipar efeito, pode pedir uma liminar. Aí utilizava muito a linguagem ainda liminar, pode pedir antecipação dentro da ação principal, na petição inicial, se for logo de princípio. Mas se tiver natureza cautelar, tem que ajuizar uma ação. Então você veja o seguinte: só para assegurar o direito, teria que ajuizar uma ação. Então, se você quisesse fazer um depósito numa ação, teria que ajuizar uma outra ação. É brincadeira. Mas se você desse uma tutela antecipada, antecipando determinados efeitos, aí o juiz dizia: não, aqui pode, porque está na lei. Durma com essa história, mas foi isso e está lá. Vocês podem pesquisar entre 94 e 2001, que foi desse jeito.
E eu dava aula já, viu? Fazia as maiores gozações, né? Como a mente do a nossa mente hermenêutica é tão medíocre para aplicar o próprio direito, porque nós somos muito espertos para fugir do direito e criar uma norma própria. Mas nós somos totalmente imbecilizados para dar uma interpretação à norma existente. Esse aqui é o grande problema. Por quê? Porque não se estuda. Quando não se estuda, o que é que eu faço? Abandono o que eu não conheço e crio o que eu acho. Pronto. Nós somos assim. É uma coisa impressionante. Nós temos esse. Pois a jurisprudência caminhou nesse sentido, minha gente. Isso é o retrato fiel disso que eu estou falando. Fazer o quê? Eu, infelizmente, ou graças a Deus, eu não sei, eu fico preocupado até, que eu entendo as coisas, e eu notava que, meu Deus do céu, como é que se tem uma mente dessa? E o legislador veio e o que eu dizia, ele fez, e foi como dissesse assim, minha gente, se eu conceder uma tutela antecipada como legislador, claro que a tutela de natureza cautelar, que é muito mais simples, está incluída, porque eu estou autorizando uma tutela antecipada, antecipar os efeitos do julgado, e uma medida meramente cautelar de fazer um depósito no processo, de assegurar isso, suspender isso, aquilo outro, eu não poder conceder. Concedendo a antecipação dos efeitos. Um raciocínio assim, nossa senhora. Pois é, mas foi preciso o legislador corrigir. Em 2001, veio a correção, 7 anos depois. E eu dando aula aqui, dizendo isso, e mostrando. Certo? E o legislador chegou e disse, o que você está dizendo mesmo, eu vou ter que dizer. Pois é assim. Bom, minha gente, esse instituto liminar, aí no artigo 12, ainda é um resquício desse modelo, certo? Que era uma das hipóteses das 5 que existiam na época, que foi criada essa daí, a 5ª, que foi criada na época, em 85, né? De poder o juiz, de pedir, primeira parte, requerer o que hoje seria uma tutela de urgência, antecipatória ou cautelar, dentro de uma petição inicial de uma ação principal, e não precisar da ação autônoma cautelar, olha, o autonomismo do processo. E aí o sincretismo seria o quê? Exatamente dentro da mesma ação, eu poder requerer uma liminar, o que hoje denomina-se de tutela de urgência. Então, olha, a mudança da linguagem. Hoje não é mais liminar. Essa linguagem está ainda nos textos legais da época, está ainda na doutrina da época, tá? E muitos autores e muitos juízes, ministros, embargadores utilizam essa linguagem porque se formaram há 30, 40, 50 anos, não se renovam e utilizam a mesma linguagem. Eu também me formei há 40 anos atrás, mas eu sou doido, idiota, para não estar falando ainda o que eu... Imagine se eu estivesse ensinando a vocês o que eu aprendi na faculdade. Será que eu estava ensinando alguma coisa? Estava. Só que vocês se formavam no mesmo nível que eu me formei naquela época. Vamos até admitir isso, né? Vamos dizer que eu fosse um profundo conhecedor do direito, mas com aquela visão. Vocês iam dizer, meu Deus do céu, esse professor fala uma coisa, eu pego um livro, não vejo uma palavra que ele diz. Tudo diferente. O que danado é uma ação cautelar incidental, de natureza antecipatória e de natureza cautelar, ação cautelar. Imagina eu estar utilizando toda essa linguagem. Aí vocês vão para o Código de Processo Civil e dizem, não tem uma palavra dessa no Código de Processo Civil. Onde é que esse professor tirou isso? Pelo amor de Deus. Pois é, minha gente. Olha como as coisas são interessantes. Aí hoje eu preciso explicar isso, né? Porque também vocês vão fazer trabalhos na vida, vão pesquisar, vão pegar doutrinador, que às vezes utiliza uma linguagem ainda já ultrapassada, mas pelo vício, né? A gente tem que entender todas essas coisas, né? E também vocês entenderem a explicação que ele vai dar, como era, como passou a ser. Isso aqui é interessante, eu já estou sabendo. Aí você compreende melhor
Aí a absorção do conhecimento se dá de uma forma bem mais amena. Olha como é bom, né? Beleza. Então, esse artigo 12, cabeça do artigo, é esse Instituto da Liminar, que denominava-se assim na época, e ela tinha natureza o quê? Cautelar ou de antecipação de efeito, dependia do que você estava necessitando, pedindo essa liminar. O que é que ela hoje se denomina? Tutela de urgência, de natureza antecipatória ou de natureza cautelar. Estão vendo? É isso. Mas está utilizado aqui pelo legislador. Meu amigo, o legislador está escrito, olha, os signos são aqueles que foram colocados na época. Lógico, se hoje houvesse uma mudança dessa lei, a mudança seria de linguagem muito grande. Né? E o que leva isso a dizer que você, depois de ajuizar uma ação, pode requerer a liminar no curso do processo, dentro do mesmo processo. Isso é o sincretismo processual. E como era, se não tivesse essa autorização do artigo 12 naquela época, você teria que ajuizar uma ação cautelar. Então, aquela cautelar do artigo 4º que nós estudamos, ela prestaria-se a ser utilizada em dois momentos. De forma antecedente à ação principal, que ela hoje só é possível de ser utilizada dessa maneira, como é no Código de Processo Civil. 2, se no curso da ação principal eu precisasse de uma tutela de urgência, eu teria que ajuizar uma ação cautelar. Estão vendo como as coisas são? Mas aí não. E naquele momento histórico, eu podia fazer isso? Não, porque o próprio legislador estava autorizando aí no artigo 12. Neste caso aí, nós teríamos uma exceção à regra. Todos os processos precisavam disso que eu falei, mas no processo, nesses 5 que eu mencionei, não precisavam. É isso, minha gente, que a gente tem que entender, saber, para poder compreender os institutos jurídicos, a linguagem que é utilizada pelo legislador em cada momento histórico, e naquela linguagem a gente extrair a compreensão dos dias de hoje. Se fosse feito isso, né, por todos, certo que tem, graças a Deus, muitos professores, muitos juízes e muitos profissionais de direito que sabem disso. Eu digo muitos, mas não digo que a maioria não, viu? Porque no dia a dia comum do foro, não é assim, não. A gente, aí, dentro de 50 juízes, a gente se encontra 5, 10 e faz as coisas certinho, mas encontra 30, 40 fazendo e não compreendendo as coisas ainda. Esse é um dilema que eu vejo diariamente. Há mais de 50 anos. Eu não tenho problema de dizer a idade, não, porque é o seguinte, tempo passar para mim é a coisa mais insignificante do mundo, porque minha cabeça está muito melhor do que quando eu tinha 20, 30, 40 anos. Deus me livre que eu fosse tão medíocre hoje como eu era na época. Na época eu era um medíocre em relação ao que eu sou hoje. Então, qual é? Idade para mim só tem trazido benefício, graças a Deus. E eu não tenho esse negócio, não. Disposição para trabalhar, eu não vejo nada. Férias. Por exemplo, todo mundo vai tirar férias agora. Eu tiro férias. No final de semana eu tiro. Vixe, Maria, passar 2 dias, 3 já de férias é demais. Então já começa a trabalhar. Segunda-feira de tarde eu estou no escritório, normal. Em meio de janeiro. Eu estou dizendo assim porque está em recesso, né? A mesma coisa era no tempo que eu era juiz. A recesso aí eu juntava um bocado de sentença, um bocado de coisa. Aí no período de férias eu ia fazer aquilo. Quando terminava era um bocado de sentença. Eu nem ainda estava do mesmo dia para não dizer mais, vixe, será que vai proferir 200 sentenças num dia só? Aí distribuía as datas por cada dia, 10, 15, 20, dependendo da quantidade que tinha para fazer naquela época. Estudar, ia fazer um curso, uma coisa. Não dá para parar, para quê? Aí você fica demente, aí você fica preguiçoso, você fica sendo levado no ferrão. Você não sabe o que é isso, não, mas levado no ferrão é tangegado do interior, principalmente na carroça e no carro de boi, que vocês nem sabem mais o que é isso. Mas ainda existe, pelo menos na história. E nos museus, na história, no museu é uma parte que é bom para registrar a história. Então, existe nesse ponto. Certo? Muito bem.
Então, espero que vocês tenham compreendido alguma coisa desse artigo 12, porque essa linguagem aí, princípio do autonomismo processual, princípio do sincretismo processual, olha o que significa, tudo isso é importante, certo? Agora, parágrafo 1º do artigo 12. A requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada. E para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia pública, poderá o presidente do tribunal, a que competiu o conhecimento do respectivo recurso, suspender a execução da liminar, da liminar lá da cabeça, em decisão fundamentada, da qual caberá agravo para uma das turmas julgadoras no prazo de 5 dias a partir da publicação do ato. Minha gente, isso aqui é um instituto jurídico novo inserido nessa lei. Alô? Eu pensava que tinha saído aqui. Pagou aqui na minha frente, eu pensava que tinha saído. Mas estão me ouvindo direito? Sim, professor. Ah, tá bom, ótimo. E aqui o negócio apagou e, de repente, eu fiquei sem ver nem as fotografiazinhas aqui. O bom é eu identificar vocês depois, meu Deus, por essas fotografias. Eu vou ter que tirar umas fotos das fotos e andar com ela. Quando você disser, eu fui seu aluno, professor, eu vou olhar aqui, qual era aqui qual era a sua foto aqui, pelo amor de Deus? Não dá para identificar pela foto, não. Aí a Alba, para não passar por isso, diz, eu estou ligado, professor, eu estou ligado. Tá bom, então, olha, esse instituto, vamos lá para a compreensão dele. Esse instituto é chamado hoje de suspensão de efeitos de decisão judicial. Ele aí está como um instituto de suspensão dos efeitos da liminar, certo? Ele tinha uma limitação, mas hoje tem duas leis. A lei, acho que é 8.137, inclusive essa lei saiu essa semana na imprensa, vou dizer por quê, e a lei 9494, que passou a tratar o assunto de forma genérica. Toda decisão judicial proferida em processo contra o poder público, essas duas leis, 8.137 e 9494, certo? Elas autorizam o próprio poder público, olha o que diz aqui o legislador, exatamente isso aqui. A pessoa jurídica de direito público, é o poder público que eu estou falando aí, tá certo? Autoriza aí ao presidente do tribunal, daquele juiz ou daquele tribunal que proferiu a decisão, pedir a suspensão dos efeitos dessa decisão. Isso é um instituto muito criticado pela doutrina, porque, primeiro, ele foge da estrutura, né? Do quadro do sistema recursal brasileiro. E aí, essa parte da doutrina que critica diz que ele é inconstitucional. Mas o Supremo já se manifestou sobre esse instituto antes e depois da Constituição, e todos os dois momentos considerou constitucional. Então, não tem o que se discutir em termos práticos, tem que se discutir em termos teóricos, em termos de estudo do Instituto, etc, etc. Bom, e aí, esse instituto, ele é mais criticado ainda porque ele nasceu na Constituição 37 de Getúlio Vargas. Getúlio Vargas podia cassar uma decisão judicial ou suspender uma decisão judicial, o presidente da República, exatamente com base nesses argumentos aí. Ou seja, violação à ordem pública, ao interesse público, à segurança, a isso aqui. Expressões, institutos absolutamente abstratos de conceitos super alargados e subjetivos. Estão vendo aí como são as coisas? Aí você faz tudo. Aí o Supremo considera esse dispositivo e ele tem vários. Primeiro, né, nós estamos vendo aqui, estamos analisando esse parágrafo, mas ele está no mandado de segurança, na lei de mandado de segurança, ele está na lei da ação popular, ele está nessa lei 8.137, 9494, é muita coisa, só não está na Constituição. Certo? Bom,
e o Supremo não considerou constitucional, e aqui lá o Supremo utiliza desse instituto e da forma mais, vou utilizar aqui uma palavra bem interessante, estrambólica possível. Foi utilizado essa semana pelo presidente do Supremo. Pelo menos foi o que eu vi nos sites jurídicos, nas discussões do jurista, mostrando exatamente a violação que o presidente do Supremo cometeu, embora seja aquela história, olha, presta atenção, para o caso concreto, é como se fosse de grande justiça o que o presidente do Supremo fez. Mas será que é tudo justiça toda hora? Que foi a história de mandar que o tribunal tinha... o juiz tinha prendido o pessoal que foi condenado naquele júri famoso lá do Rio Grande do Sul. O tribunal suspendeu os efeitos, porque eles poderiam recorrer em liberdade, do jeito que já vinha acontecendo antes do julgamento. E chegou um pedido de suspensão com base nessas leis, a 8.137. E o presidente do Supremo, em matéria penal, que o Instituto até hoje não se aplicava em matéria penal, não sequer se falava que ele era possível em matéria penal, o presidente do Supremo vai utilizar do Instituto para mandar prender as pessoas em nome dessas coisas. Quer dizer, aí você pode tudo, minha gente, quando você cria e sai da ordem jurídica, você pode tudo, você pode fazer qualquer coisa. Tá vendo? Talvez a decisão dele em termos de atender a sociedade, a gravidade do caso, mas esse caso estava sendo julgado, já tinha, sei lá, 15 anos, essas pessoas estavam soltas, que era mais ou 15 dias ou 30. Então, olha, o que eu digo sempre é o seguinte: então, se você quer prender, pelo amor de Deus, dê celeridade ao processo e prenda com a sentença final. Agora, sem motivo, sem nada, sem justificativa, chegar, vamos prender por prender, porque é justo que seja preso. Minha gente, isso aí tudo é a mesma coisa de justiça de patrimônio, de justiça de tudo. Os valores de uma sociedade não podem ser atropelados dessa maneira, não, mas atropela-se aí todo dia, viu? Então, foi muito criticada essa decisão judicial porque ela foge. Diz, primeiro, que não houve supressão de instância, que ele não passou pelo presidente do tribunal onde houve a decisão, foi logo direto para o Supremo, e houve aplicação de uma lei que não existe para o caso no ramo do direito penal. Tá vendo? Quer dizer, criou-se, fez-se o que quis, independentemente da ordem jurídica vigente. Olha, pode até muita gente aplaudir, mas cuidado. Cuidado. Olha, é muito bom as coisas quando são feitas contra os outros, viu? Mas eu digo sempre, cuidado, que nunca os outros são os outros. A gente pode estar dentro dos outros. E a gente pode ser os outros, inclusive nessa hora. Isso no campo das responsabilidades da gente também poder agir, como eu falei muito na aula passada, com relação à correção dos atos administrativos, das administrações, etc., mas pode também na hora de responder pelas responsabilidades que recaem sobre as pessoas. Cuidado. Nunca seja um juiz dessa qualidade, pelo amor de Deus. Isso é uma pequenez. Isso é uma infantilidade. Isso é uma... Porque eu não acredito que seja por ignorância, sinceramente. Eu até que gostaria de aceitar que fosse por ignorância, mas é uma dúvida atrás, que é um grande processualista, esse ministro do Supremo. Será que foi realmente por ignorância? Está perdoado. Mas se é para ser o juiz justiceiro, não tem perdão para mim. Não tem perdão para mim. Juiz justiceiro não existe. Ou só existe. Não deveria existir. Certo? Só existe, mas não deveria existir. Cuidado com o juiz justiceiro. Justiça é um conceito abstrato, subjetivo, de cada um. Por isso que nem
A filosofia nem o direito até hoje conseguiu definir justiça. Cuidado, minha gente. Tenha pelo menos noção do que é justiça. Saiba que justiça é um conceito que está na cabeça de cada um. Não pode ser, isso não pode ser uma coisa que se possa utilizar assim, cada um dizendo, isso é justo, isso é injusto. A gente pode até ter uma opinião, tá certo, tudo bem, mas não passa disso. Agora, um julgador não pode se utilizar disso para julgar. Não. Um julgador não pode. Um julgador, juiz de uma ordem jurídica dentro de um determinado país. Bom, um detalhe. Dentro de um período que se está considerando como democrático. Né? Eu estou trazendo aqui esse assunto porque ele tem pertinência com o nosso tema e ocorreu essa semana. Como tem outras tantas decisões, viu, minha gente? É assim. É simplesmente assim. Não é possível. Seja para quem for, em favor de quem for, ou em desfavor de quem for, não existe isso. Não existe. Certo? Então, isso não é Estado democrático. Agora, dentro de um período de, como eu já vi em outro momento histórico, isso é que me choca mais, certo? Porque vocês não têm noção do momento histórico que eu vivi, por exemplo, no meu período de faculdade. E eu pensava que quando houvesse a democratização, quantas vibrações, palmas, gritos eu dei, minha Nossa Senhora, pela redemocratização. Porque eu pensava de que agora, meu Deus, nós estamos livres das aberrações. Aí hoje eu vejo uma aberração maior, que é dentro do Estado democrático de direito, você utiliza uma aberração e ainda justifica como sendo do direito. Pelo amor de Deus. Mas sendo o seu direito, porque não tem o direito da ordem jurídica. Aí você cria e diz. E a opinião pública. A opinião pública aplaude. Dona opinião pública, vai aplaudindo. Depois as coisas não desandem aí que não se sustenta mais. Não digo nada. Vamos para frente. Só estou mostrando para vocês que, pelo amor de Deus, uma das coisas que eu mais pedia quando eu fiz o concurso para juiz não era para passar no concurso. Eu pedia que, pelo amor de Deus, se eu passasse, fosse para ser um juiz para aplicar a ordem jurídica. Se fosse um juiz para ser um juiz de cometer abuso, aberrações, etc., que eu não passasse no concurso. Pois as coisas da vida. Não é que eu me aposentei já 6 anos atrás, e me aposentei quando estava iniciando essa coisa, eu ainda, graças a Deus, não estava contaminado, estava meio assim chocado. Eu penso que foi também aí uma força, o divino da natureza, eu não sei, o destino, que me fez tirar da magistratura, porque podia ser, né, que eu estivesse lá e fosse contaminado. Eu não sei, o ser humano não é ser humano. Eu não posso dizer que eu não poderia ser também, certo? E eu saí e depois estou fora, trabalhando da mesma coisa, vendo direito, e enxergando que isso está errado. Eu podia estar lá, envolvido, imbuído e cego, doido, idiota, bestalhado, imbecilizado, juizitizado e tudo. Poderia estar. Ave Maria, eu agradeço muito isso. Se era para isso, pelo amor de Deus, eu agradeço demais, demais, demais. Entendeu? Pois é, minha gente. E agradeço ainda continuar estudando e vendo, enxergando. E uma das coisas que eu tinha mais medo era isso. Será que eu ainda estou enxergando fora do meu umbigo? Será que eu não estou olhando para mim nas coisas? E eu dizia a muitos colegas, rapaz, quando vocês virem que eu estou imbecilizado, pelo amor de Deus, me avisem aí, que é para eu poder pelo menos me tocar para eu ver se eu ainda estou com condições de fazer alguma reflexão e tal. Eu dizia muito, brincando às vezes, mas era uma brincadeira assim, que era para poder, quando ele viesse me dizer, também fosse assim, em torno de brincadeira, para poder levar a sério, para saber se era mesmo. Então tem essas coisas, viu, minha gente? A gente precisa ter cuidado, porque não está correto. Não está correto.
Mas não está correto porque eu acho que esteja correto ou incorreto, não. Esse aqui é o detalhe. Ah, professor, correto é o seu. Não. Não está correto porque da análise que eu faço não encontra respaldo na ordem jurídica. E não sou eu que também faço isso. Porque é o detalhe. Esse é um diferencial. Não é porque eu acho. Eu não acho nada. Certo? Porque meu achado pessoal nem vai, nem vem, nem influi, nem contribui. Isso não existe. Isso é de ninguém, é para ninguém. Não influi nem contribui, o que eu acho. Na hora que eu vou agir, aí se eu fosse um legislador de mudar a legislação, aí eu digo, agora o meu acho, eu vou, porque eu tenho um poder de discricionariedade para dizer, desde que seja constitucional, a lei que vamos fazer, aí eu vou argumentar, vou sustentar, é outra coisa. Tá certo? Vou dar a visão política, sociológica, econômica, eu faço aí o que quiser. Tudo bem, para fazer a lei. Depois de feito, ela pode até ter saído com a visão de proteção de um segmento desse e prejudicar outro, mas agora eu tenho lei. E aí é o seguinte, mas a lei que foi mal feita. E a que você faz, e a que você participou? Você quer que a sociedade também abandone? Não siga? Não se oriente? Os amigos, se for desse jeito, não, primeiro não sai nenhuma lei que preste. Nunca vai sair, lógico, para determinada pessoa. E se você não vai cumprir, se as pessoas não vão cumprir porque não acreditam, porque o legislador não tem a mesma credibilidade, porque ele errou, porque... Bom, é a mesma coisa a decisão judicial. Se sair equivocada, vamos procurar corrigir, encontrar algum meio, alguma forma. Esses são os caminhos de um regime democrático. Né? É assim, infelizmente. A democracia tem duas coisas muito graves dentro da democracia. Primeiro, é ser cara, é muito cara a democracia. É burocrática, exageradamente burocrática e cara. Segundo, minha gente, ela é muito vagarosa, ou ela não chega, ou ela não tem um ponto de referência culminante. Ela é um processo constante. Tem essas coisas. Ela não é o que eu queria hoje. Ela, às vezes, o que eu acho que é hoje o certo, ela só chega daqui a 50 anos, 20, 30, 100, 200, 300. É um problema sério. Isso é sério. Não, eu vou quebrar e arrebentar logo, vou acabar com tudo isso, derrubar tudo, matar esse povo que tem, aí vê se fica pelo menos um casal de gente aí na face da terra para ver se a gente gera. Outro não vai gerar do mesmo jeito, mesmas coisas. Ficou um lá, o casal, então vai gerar do mesmo jeito, é besteira. Pois é, vamos refletir. Pois é, olha, esse instituto, olha, aí agora está visto aí como é posto. Então, o presidente do tribunal, a parte aqui, quem é? O poder público, na ação que tem a requerimento da pessoa jurídica de direito público interessada, aquela que sofreu a decisão contrária da liminar, aqui no caso é a liminar. Às vezes é em sentença, em processo, como está nessas outras leis que eu falei para vocês. Aí, olha, para evitar grave lesão à ordem, olha, o que é uma grave lesão à ordem? A saúde, a segurança e a economia pública, isso aqui são institutos extremamente subjetivos. Aí você justifica qualquer coisa. Você diz que é uma coisa dessa, sim. Ainda tem mais essa. Aí você coloca essas expressões e está justificada a decisão. É outra crítica que faz essa decisão dessa semana. Foi colocada para evitar uma agressão, uma violação à ordem jurídica, à segurança, e pronto. Só diz isso. Por que essa agressão à ordem jurídica? Engraçado, até o dia do julgamento, eles estavam soltos do mesmo jeito. É o que diz aí os analistas. Estava solto do mesmo jeito. E não estava havendo agressão nenhuma. Se tivesse, era para estar já antes também. Se tivesse havendo tudo isso, era para estar antes. Aí, por que foi julgado? Foi julgado e condenado. Mas não transitou em julgado ainda. Tem um problema.
ainda, tem um problema recursal. Precisa se aplicar a justiça, precisa se aplicar o direito ao caso concreto. Agora, eu também fico... o que mais me choca é ter passado 15 anos, 20, não sei quanto, para chegar a hora do julgamento. Até ali, um caso de alta complexidade dessa, vamos admitir que uns 5 anos fosse razoável. 10, 15, eu acho uma coisa assim, simplesmente absurda. Absurda. E tem uma coisa, porque houve muito recurso. Mas se houve muito recurso, os tribunais demoraram, não era tão, o caso não requeria tanta necessidade de urgência, por que não se resolve isso? Eu estou dizendo porque eu fui juiz e dizia, e fiz isso. Eu nunca demorei um processo passar anos nas minhas mãos para ser julgado, minha gente. Os processos, quando eu passei no tribunal, 7 anos, os processos chegavam uma semana e eu julgava na outra. 80% dos processos. Tinha 20%, e aí dependia, às vezes, um agravo de instrumento. Eu não podia julgar, porque eu tinha que abrir vista a outra parte, uma ação originária, eu teria que processar, todos não podem, tá certo. Mas 80% dos processos eu julgava. Agora, eu cheguei e recebi 7 mil processos em andamento, pronto para julgar. Desses 7 mil processos, eu selecionei 800 embargos de declaração. 800. Tinha embargo de declaração com 7, 8, 9, 10 anos. E os embargos de declaração, depois que eu tirei esses 8.800, eu criei um sistema de chegar um embargo de declaração numa semana e eu julgar na outra. Não sei mais do que isso, que não é, nos embargos de declaração não precisa julgar mais do que esse tempo todo. E passei 3 ou 4 anos depois que eu tenho em dia, 4 ou 5 anos, exatamente julgando desse jeito, os embargos de declaração. Pois é, chegava numa semana, eu julgava na outra. Chegava numa semana, eu julgava na outra. Chegava numa semana, eu julgava na outra. Foi assim. E eu desafio e mostro minha estatística. Eu tenho tudo gravado. Tenho tudo feito. E mostro porque também fiz isso daí. Como é que se faz isso? Mas ninguém quer ouvir, não. Porque isso dá um trabalhinho. E trabalho ninguém quer. Quer empurrar com a barriga e falar dos outros. Só se quer isso. No mundo brasileiro é assim. Eu sei muito, eu sei bem, eu fiquei lá, eu participei, participo para mostrar. Eu digo porque sei. Tá vendo? Bom, minha gente, então, olha, esse instituto tem essa perspectiva. Agora, o presidente do tribunal, esse daqui é que é um aspecto interessante. Quando ele decide suspender, aí cabe, aqui diz que cabe um agravo, certo? No prazo de 5 dias. A peculiaridade desse caso aqui, do artigo 12, parágrafo 1º, com relação a todos os demais, é o seguinte: esse é possível em outros processos, só que nos outros processos, esse agravo interposto hoje é de 15 dias, né? Porque o Código de Processo Civil é um agravo interno, e o agravo interno, hoje no Código de Processo Civil é 15 dias. Primeiro, essa grande diferença. Segundo, o agravo interposto de uma decisão de presidente do tribunal, ele é decidido pelo pleno do tribunal. Em todo processo. É assim, todos os incidentes que acontecem pelo presidente do tribunal que cabe um agravo, ele é decidido pelo presidente do tribunal, pelo pleno do tribunal. Esse é diferente. Imagina isso num concurso. Ninguém acerta, né? Lógico. Ninguém acerta. Uma exceção dessa, lá num parágrafo de uma lei que ninguém nem olha, não sabe. Agora, inclusive, estão querendo, a universidade vai acabar com o processo coletivo, né? Vocês estão sabendo já disso? Diz que vai haver uma mudança aí, e do processo querem diminuir um processo, e o processo vão tirar o processo coletivo. Eu pergunto, eu digo, rapaz, para mim pode tirar todos os processos, eu não estou nem aí, soldado. Eu só pergunto o seguinte: processo coletivo deveria ser tirado e procedimentos especiais, que hoje o Código de Processo Civil diminuiu o máximo, e a tendência de um processo civil moderno é daqui a 100 anos não ter mais procedimento especial. E o processo coletivo, ele só vai crescendo, porque nos últimos 20, 30 anos a gente viu aí que ele só faz crescer. É o mais importante e é o que cai em tudo que é concurso, e é o que você vai trabalhar depois que sair da faculdade. Aí é esse que deve ser tirado da faculdade. Eu estou questionando aí para vocês, como alunos, não estarem
alheio e saber se tirarem, tudo bem. Então não é importante, não acho importante. A maioria das faculdades não tem, a maioria das faculdades não tem. Eu digo, olha, em processo coletivo, está certo, não sei se a Universidade Federal deu o nome correto, processo coletivo. Eu acho até que está certo ponto. Mas, olha, nós temos as ações que são mais importantes e relevantes dentro do sistema jurídico e na prática. Segundo, nós temos o controle de constitucionalidade concentrado aqui, estudado, coisa que não se vê em outra faculdade, nem na própria universidade, em outra matéria. Como é que fica isso? Você fica sem ver, sem nada, sem saber compreender sequer um julgamento do Supremo Tribunal Federal. Um aluno sair da faculdade não sabe nem por que é que acontece, nem aquela linguagem que é utilizada vai entender. O problema é perguntar, olha, para mim, se tirar todos os processos, eu não tenho nada contra. Me bota aí para ensinar outra coisa, se quiser. Se não quiser, também me bota. Eu não tenho nada. Eu só acho que é importante. Se você me pergunta se é importante, eu digo, bom, pode até os alunos não acharem também, não sei. Aí é por isso que eu faço eu acho que vou fazer uma pesquisa aí aqui para terminar esse semestre, cada semestre, enquanto não houver a reforma, para saber de vocês se isso é importante. Essa matéria é importante para a vida profissional. Aí vocês primeiro peguem qualquer programa de concurso, certo? Qualquer programa de concurso. E olhem. Segundo, olhem no dia a dia de todo jornal, revista e na distribuição dos processos na justiça. Se esses processos são realmente insignificantes, o menos importante, e não cai em nenhum concurso. Pronto, só isso. Só isso. Se não tiver, vocês podem rasgar até o currículo, fazer o que quiser. Eu só fico preocupado com essa parte. Mas se quiser acabar com os 5 processos, eu até sou favorável. Eu até acho que a faculdade deveria ser só 2, 3 anos e você deveria escolher, depois de 2, 3 anos, um ramo de direito, se você for seguir. Se você for seguir um ramo de direito, dizer, eu vou ser professor de tal matéria, você tem que estudar 2 anos daquela matéria, tudo bem. Se você for seguir, dizer, eu vou ser advogado, vou ser juiz, aí você tem que estudar 2 ramos. Um de direito material e tinha que estudar pelo menos o de processo, porque você não pode ser um advogado, um juiz, um promotor, um procurador, sem entender processo, fica difícil. É como o auxiliar ou a pessoa que trabalha na construção civil e assenta tijolo, assenta pedra, não sei o que lá, e tem uma colher de pedreiro, né? E ele diz, não, eu vou assentar aqui sem colher de pedreiro, só com as mãos. Imagina aí. É um instrumento um pouco, acho que adequado para quem faz o trabalho de pedreiro, né? Do mesmo jeito é o processo, eu até acho que alguém pode se formar na faculdade e não querer saber nada do processo. Ele só não pode, depois, querer se aventurar e fazer pelo menos um alvará de autorização para levantamento de uma quantia ou pedir uma suspensão disso, daquilo. Ele não vai saber fazer nada, não sabe nem como é que se faz a primeira parte da linha da petição. Não vai saber nada, porque tem a parte de competência todinha para você saber, imagine. Coitado. Imagine como fica isso. Eu só digo isso. Agora, se ele quiser, não. Eu não vou exercer nada disso. Eu vou ser ou professor, ou pesquisador, ou um estudioso de uma determinada matéria, só vou dar parecer. Não, pode. Só um ramo de direito qualquer que você quer. Eu quero ser um especialista nisso, só para ser consultor, parecerista, e isso. Pronto. Agora, não me pergunte nada de processo, nem quero saber de ajuizar uma ação, nem fazer concurso para nada dessas áreas. Não tem problema. Tudo na vida é possível e não é possível. Agora, aí é uma questão de... Tá certo, minha gente? Vamos lá. Então, esse caso aqui é interessante por esse aspecto. É que o agravo é interposto para uma das turmas julgadoras do tribunal e não para o pleno. Isso daqui é importante porque acaba com a pessoa na hora de analisar essa questão, né, de se deparar com a situação dessa e de julgar. Isso é tão traiçoeiro esse dispositivo que, às vezes, num tribunal,
como eu já participei, e às vezes o presidente do tribunal levava o agravo para ser julgado no pleno. Aí, quando começava a se escutar o relatório, numa ação civil pública, aí é que se alertava. Presidente, esse agravo é de uma decisão proferida numa ação civil pública? É. Aí, não, então não é aqui no pleno, não. Aí o presidente, quer dizer, trai tanto, porque a exceção é tão específica, que até na prática, às vezes, pode acontecer. E se algum dos juízes não estiver atento para avisar o presidente na hora, termina havendo um julgamento pelo pleno, que é pelo órgão incompetente. Ele vai à nulidade do processo, ninguém sabe por quê, tá vendo? Então, aí, minha gente, é um caso típico de uma exceção à regra. Toda decisão de presidente do tribunal cabe um recurso, sempre adequado, o recurso de agravo interno. Toda decisão no âmbito de um processo judicial, lógico. Cuidado, porque o presidente do tribunal atua muito no processo administrativo, né? Não tem nada a ver. Ele, logicamente, dessa decisão cabe um agravo interno. Esse agravo interno é para o pleno. Esse aqui é um detalhe. Então, olha, esse instituto, ele é muito estudado por Cássio Scarpinella Bueno. Vou dar aqui umas fontes de estudo para esse instituto. Cássio Scarpinella Bueno, ele tem livros, tipo Poder Público em Juízo, entendeu? Vocês querendo pesquisar depois, se vocês precisarem de um trabalho, de uma coisa desse instituto jurídico, Cássio Scarpinella Bueno é um grande estudioso desse assunto. Existe também um trabalho publicado na Revista de Processo, eu não me recordo agora o volume, daquela que foi ministra do Supremo Tribunal Federal, já aposentada. Como é o nome? Supremo aposentada, ministra, hoje que é advogado, grande advogado, agora sim. Esqueci o nome aqui. Ela tem um trabalho publicado na Revista de Processo, é um trabalho também bem interessante. Vocês se lembram aí do nome da ministra? Ninguém se lembra, porque é aposentada, que é advogada hoje, ela foi a primeira ministra do Supremo. Ellen Grace? Como? A ministra Ellen Grace. Ellen Grace. Ellen Grace. Ellen Grace, exatamente. Ellen Grace Northfleet. Exatamente. E ela, inclusive, quem traduziu para o Brasil aquele livro Acesso à Justiça de Capelletti. É traduzido por ela também, certo? E ela tem um trabalho na Revista de Processo, volume 100 e tanto, entre 100 e 150, mais ou menos aí, certo? Na Revista de Processo. E esse trabalho sobre o Instituto da Suspensão de Decisão Judicial, na época, não sei se ela denominou de suspensão de liminar, porque ela foi presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, quando ela foi desembargadora federal, e aí ela utilizava muito o Instituto, ela se preocupou em fazer uma sistematização. O trabalho dela é muito interessante porque é um trabalho que sistematizou o Instituto, né? Não tem uma análise crítica do Instituto, é de sistematização do Instituto. Agora, Cássio Scarpinella Bueno é um autor, além de outros que trabalham com o processo de poder público, que é bastante crítico do Instituto e um estudioso, talvez um dos mais aprofundados na matéria no Brasil. Ok? Bom, minha gente, espero aí que tenha dado algumas informações desse parágrafo primeiro, porque é um instituto diferente, é mais, certo? Agora vamos aqui para o artigo 13, né? Artigo 13 aqui, já vamos marchando para o final. E diz o seguinte: havendo condenação em dinheiro, a indenização pelo dano causado reverterá a um fundo gerido por um Conselho Federal ou por conselhos estaduais, de que participarão necessariamente o Ministério Público e representantes da comunidade, sendo seus recursos destinados à reconstituição dos bens lesados. Esse artigo, minha gente, é um artigo que diz respeito ao quê? Aos efeitos da sentença no campo da obrigação de... Efeitos da sentença, artigo 13. Efeitos da sentença no campo da obrigação de pagar, resultante de uma ação civil pública. Reparem o detalhe: uma ação civil pública na defesa de direitos difusos,
Qual o efeito condenatório de obrigação de pagar que resulta? Indenização por danos morais coletivos ou por danos materiais coletivos. Só é esse, minha gente. Se a ação civil pública for na defesa de direitos difusos ou coletivos em estrito senso. Agora, se for uma ação civil pública, que bota-se o nome de ação civil, poderia ser ação civil coletiva, na defesa de direitos individuais homogêneos, os efeitos são aqueles lá, e a forma de executar, de cumprir a decisão, é aquele lá do artigo 96 a 99 do Código do Consumidor. Tá certo? Mas aqui diz que será executado. E como é essa execução? Essa execução é como a execução de qualquer outro processo. Quem requer o legitimado é o próprio autor da ação ou qualquer outro legitimado extraordinário, que está aí no artigo 5º da Lei da Ação Civil Pública, no caso da ação civil pública, certo? E também é requerida no próprio processo. Só que o valor que vai ser apurado e executado vai para o fundo chamado Fundo de Direitos Difusos. Tá certo? Então, efeitos da sentença quanto à obrigação de pagar. Artigo 13 da Lei 7347, em matéria de ação civil pública. Certo? Que efeito é esse? Ó, na ação civil pública, a gente viu, olha, lá no artigo 3º, preste atenção no detalhe. Quanto à pretensão, você pode pretender o quê? Uma indenização por danos morais, coletivos ou materiais, está na cabeça do artigo 1º, combinado com o artigo 3º, ou uma obrigação de fazer e não fazer, está no artigo 3º, não é? Então, você tem a obrigação de pagar, a cabeça do artigo 1º, combinado com a primeira parte do artigo 3º, tá certo? E depois a obrigação de fazer e não fazer, cujo resultado é cumprido na forma do artigo 11, combinado em total combinação com o artigo 84 do Código do Consumidor, tá vendo? E o efeito de obrigação, são dois efeitos, de obrigação de pagar ou obrigação de fazer e não fazer. A obrigação de pagar é cobrável na forma do artigo 13, a obrigação de fazer na forma do artigo 11, com 84. Está vendo? Na ação civil pública, dependendo do efeito que dela resulta. Esse é que é o detalhe. Aí, nesse artigo 13, nós temos o quê? O chamado efeito da sentença principal da obrigação de pagar, que é a indenização por danos morais coletivos. E vai para onde esse valor? Para o Fundo de Direitos Difusos. Esse valor vai para o Fundo de Direitos Difusos, que hoje já está regulamentado. Esse parágrafo primeiro, que é um parágrafo que não tem mais eficácia, porque enquanto o fundo não for regulamentado, o dinheiro ficará depositado em estabelecimento oficial de crédito, enquanto com correção monetária. Esse parágrafo, ele não tem mais eficácia, não tem eficácia, certo, minha gente? Porque já foi criado, regulamentado esse fundo, então já existe há muito tempo, então ele não tem mais não tem mais aplicabilidade, não tem eficácia, né? Porque não precisa mais de utilizar essa possibilidade, que isso daqui é o tipo da norma, que é uma disposição transitória. Mas vocês vejam, está lá na parte das disposições transitórias? Não, está aqui no meio da lei, olha, é um dispositivo que tem natureza transitória, mas não está lá na parte de um capítulo de normas de direito transitório, tá vendo? Mas a gente, como intérprete aplicador, deve entender e saber que essa é uma norma de natureza transitória, não é? Tanto é que ela não tem mais eficácia hoje, porque o fundo já foi regulamentado. No parágrafo 2º, que veio com mudança dessa lei 12.288 de 2010, porque essa lei regulamentou a questão das ações de promoção da igualdade étnica, etc. Aí ele diz o seguinte: havendo acordo ou condenação com fundamento em dano causado por ato de discriminação étnica, nos casos de discriminação, certo? Nos termos do disposto no artigo 1º desta lei, a prestação em dinheiro reverterá diretamente ao fundo de que trata o caput, que é o Fundo de Direito Difuso que eu falei, e será utilizada para ações de promoção da igualdade étnica,
conforme definição do Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial, na hipótese de extensão nacional ou dos Conselhos de Promoção da Igualdade Racial estaduais ou locais, nas hipóteses de danos com extensão regional ou local, respectivamente. Bom, esse parágrafo segundo é uma série de informações, mas o resumo da ópera é o seguinte: é que se por acaso for uma ação, qualquer ação coletiva civil pública que for ajuizada em matéria de consumo, esse fundo ele tem o que se denomina da divisão como orçamento do poder público. Ele tem as rubricas. Então, se foi uma ação coletiva na defesa dos direitos do consumidor, aí vai para a rubrica de matéria de consumo. Se foi em matéria de meio ambiente, vai para a rubrica de meio ambiente. E aqui o que o legislador fez, esse legislador de 2010, foi dizer, olha, havendo uma ação coletiva por discriminação racial, étnica, etc., o valor que for da condenação dessa ação terá, como se dissesse, terá que ser criada uma rubrica nesse fundo para que a essa rubrica seja destinada a indenização. E que se prestará, aí tanto para esse como para qualquer outro direito que está lá no artigo 1º, se prestará a definir políticas públicas, incentivos, de cada espécie de rubrica que o Fundo de Direitos Difusos recebe das indenizações advindas dessas ações, tá certo? Então, esse parágrafo 2º, o que ele está prevendo é essa possibilidade, tá certo? De que tenha lá no Fundo de Direitos Difusos uma rubrica destinada, como tem a rubrica do consumidor, como tem a da rubrica do meio ambiente, como tem a da rubrica de outro direito coletivo que se trabalhe numa ação dessa, também tenha um desses para poder ser trabalhado as políticas públicas nesse campo, tá certo? Bom, minha gente, esse é o artigo 13, efeitos da sentença quanto à obrigação de pagar, tá certo? Numa ação civil pública. Como é que é feita a execução e como é. Repare que o legislador é o mais simplório possível, não tem todas aquelas informações que a gente tem lá no Código do Consumidor. Então, a gente aplica o que faltar aqui, o que tem lá. Não esqueçam esses detalhes. E aí vem o artigo 14 que diz: o juiz poderá conferir efeito suspensivo aos recursos para evitar dano irreparável à parte. Esse artigo é interessante porque aqui ele trabalha com os efeitos do recurso numa ação civil pública. Interposto um recurso de apelação, ele tem automaticamente efeito suspensivo? Não. Na realidade, o dispositivo está dizendo que a regra é que os recursos não têm efeito suspensivo. No entanto, o juiz, para evitar um dano irreparável à parte, poderá emprestar esse efeito. É o que diz o artigo 14, que é um efeito da sentença, porque depois da sentença pode haver recurso, né? E do recurso vai suspender os efeitos dessa sentença ou pode se executar imediatamente. Então, são essas possibilidades. Se o juiz não disser que está emprestando efeito suspensivo, a decisão não tem efeito suspensivo, a sentença não tem efeito suspensivo. Então, em princípio, ela pode ser executada provisoriamente, certo? Agora, se o juiz emprestar efeito suspensivo, a sentença não pode ser executada nem provisoriamente. Então, é esse o sentido do artigo 14. Em seguida, vem o artigo 15, que diz o seguinte: decorrido 60 dias do trânsito julgado da sentença condenatória, sem que a associação autora lhe promova a execução, deverá fazer o Ministério Público, facultado igual iniciativa aos demais legitimados. Bom, aqui é o seguinte: concluída uma ação civil pública, julgou favorável, tem agora que cumprir a sentença. Se essa ação tiver sido ajuizada por uma associação, ela tem 60 dias para requerer a execução ou o cumprimento da sentença. Se ela, repare que o legislador fala sempre em execução, é aquilo que eu já falei para vocês, que é uma linguagem muito utilizada ainda, principalmente o legislador da época, porque na época não se conhecia o instituto com a denominação de cumprimento de sentença. Essas questões que são importantes da linguagem, tá certo? Bom, aí se decorreu 60 dias, a associação não tem, aí o Ministério Público pode requerer, mas também o Ministério Público tem o dever de requerer. Agora,
outro qualquer legitimado do artigo 5º poderá requerer, tem a faculdade. Olha, o Ministério Público tem dever. E se ninguém requerer 60 dias depois, nenhuma outra associação, nenhum outro dos legitimados, o Ministério Público tem o dever funcional. Repare que dever funcional é diferente de faculdade. O dever implica em responsabilidade. Se o Ministério Público não quiser, ele implica em responsabilidade que pode ser no campo de improbidade, penal, administrativo ou civil. Quer dizer, é preciso ter cuidado. Dever impõe responsabilidades. Faculdade, não há. É apenas um direito que é assegurado, mas não há sanções pelo fato de não existir a providência que a lei faculta. É esse sentido que eu já falei bastante para vocês, tá certo? Minha gente, aqui no artigo 16, ele é muito interessante. Esse artigo eu já trabalhei muito explicando, mostrando uma parte de inconstitucionalidade que nele existe, mas isso foi resolvido pelo Supremo Tribunal Federal. Nós estamos no final do ano, isso foi resolvido no primeiro semestre, quando eu estava ainda, eu estava dando aula à turma, não sei se foi no primeiro semestre, no meio do ano, mais ou menos. O Supremo Tribunal teve que enfrentar essa questão que eu vou falar aqui. Artigo 16. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes. Olha esse artigo 16, o que, é que ele está dizendo. Ele começa do jeito que está lá no artigo 103 do Código do Consumidor. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes. Lá só diz o seguinte: a sentença no processo coletivo previsto nesse código, mais ou menos assim. A sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese em que qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento valendo-se de nova prova. Ora, minha gente, se você pegar o inciso 1 do artigo 103 e tirando essa expressão, nos limites da competência territorial do órgão prolator, tira essa expressão aí, e você vai encaixar exatamente o artigo 16 como sendo a reprodução fiel do artigo 103, inciso 1 do Código do Consumidor, que nós analisamos exaustivamente. Está vendo? Agora, essa expressão, nos limites da competência territorial do órgão prolator, ela foi inserida por essa lei, 9494 de 97. Essa lei, ela fala também da questão que eu já falei sobre o Instituto da Suspensão das Decisões Judiciais, tá certo? Então, é importante essa lei em que envolve o poder público como parte se conhecer bem essa lei, porque ela é muito limitadora de processos que envolve o poder público em juízo, tá certo? Bom, então o que nós temos aqui? Nós temos, na realidade, os efeitos da sentença numa ação civil pública em matéria de direitos difusos após o seu trânsito em julgado. Ela produzirá efeito erga omnes. É o que está lá aqui no artigo 16, na primeira parte, é o que está lá no artigo 103, inciso 1 do Código do Consumidor, que a gente analisou exaustivamente. O restante diz respeito à questão da coisa julgada material, da coisa julgada formal, com produção, por insuficiência de prova, com a produção de prova, todo esse blá, blá, blá que a gente já falou. Repetição da ação pelos mesmos legitimados, se for por falta de prova. Coisa julgada com relação aos mesmos legitimados, se não foi por falta de prova. Mas qualquer que tenha sido o resultado, por falta de prova ou não prejudica terceiros. Tudo isso a gente falou lá no artigo 103, inciso 1 do Código do Consumidor. Tudo isso está presente aqui no artigo 16, que agora eu não me tenho mais preocupação em dizer da inconstitucionalidade dessa expressão, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Por quê? Porque isso o Supremo Tribunal Federal já resolveu e declarou a inconstitucionalidade dessa expressão, coisa que eu vinha dizendo desde aí de 90 e tanto, 2000, uns 20 anos que eu vinha falando em sala de aula da inconstitucionalidade da cerveja. Foi incluído pela Lei 9494. Olha, 20 anos... 20 anos? Não, 24 anos, minha gente. 24 anos, vocês estão vendo como as coisas demoram.
para o Supremo dizer da inconstitucionalidade. Nesses 24 anos, se fez de tudo. Um juiz entendia que deveria aplicar o dispositivo que tinha sido declarado inconstitucional, outro que não deveria aplicar, e assim vinha. 24 anos. Estão vendo? É só agora, em 2021, 97, isso daí foi criado. E eu passei uns 15 ou 20 anos que eu ensino processo coletivo explicando isso. Agora diminuiu mais o meu trabalho. Não, agora vocês vão para a decisão do Supremo e vejam. A inconstitucionalidade é porque, minha gente, não é possível uma lei limitar o território de os efeitos de uma decisão em processo coletivo. Isso é uma excrescência. Tá? Os efeitos da decisão é erga omnes. Como é que eu posso dizer que os efeitos é erga omnes e dizer mais limitado somente dentro da comarca do juiz? Eu estou fazendo a mesma coisa do processo. Olha, você veja o seguinte, um processo individual não tem esse efeito. Processo individual, a decisão proferida, imagine esse raciocínio aí desse legislador, é um legislador muito sábio em direito, né? Esse daí. É o seguinte, é a mesma coisa, uma separação judicial. Não, separação judicial. Isso é um processo individual entre autor e réu, entre duas pessoas que se separaram, tá certo? Muito bem. Separação judicial, divórcio. O juiz proferiu, foi o juiz de Parnamirim. Quando chega aqui em Natal, ele está casado. A decisão é só vale lá em Parnamirim. Vocês estão pensando, imaginando aí? Nesse caso aí, é a mesma coisa, minha. Aqueles direitos indivisíveis, olha, tem direitos individuais que são indivisíveis. Eu citei esse exemplo como é em matéria de família, porque esse daí é o tipo de direito indivisível. Não é? Apesar de ser um direito individual, mas é indivisível. A mesma coisa acontece nos direitos de natureza difuso. Repara o seguinte, quais são as características do direito difuso e coletivo e estrito sensu? Serem indivisíveis. Indivisível. Se ele é indivisível, como é que eu posso limitar o território do juiz? Aí vamos trabalhar com o direito individual homogêneo, ele é divisível, quantificável, ótimo, perfeito. Aí você profere uma decisão que tem, vamos dizer, é um processo que tenha 10 mil beneficiários, 2 mil moram em Parnamirim, 8 mil moram em Natal. A ação, por acaso, foi ajuizada lá em Parnamirim, que podia ser em Parnamirim ou Natal, foi ajuizada em Parnamirim. Foi julgado procedental. Só os 2 mil de Parnamirim seriam beneficiados, os 8 mil de Natal não seriam. Precisava de uma outra ação em Natal para fazer. Minha gente, não tem sentido. Cadê o efeito erga omnes com relação a todos? Olha, está tanto no inciso 1 como no inciso 3 com relação aos direitos individuais. Não tinha sentido. Há uma contradição é uma contradição da própria norma, é uma contradição que Lênin Luiz Streck chama de contradição performática, né? Então, isso é uma aberração. Eu digo sempre que isso é uma contradição. A contradição performática, eu entendo, é aquela contradição em si. O próprio Instituto Jurídico, a natureza do Instituto Jurídico não permite você fazer essa divisibilidade. Essa que é a realidade nua e crua, minha gente. É isso que foi corrigido nessa decisão do Supremo, tá certo? E aí me poupa fazer uma série de análises, eu só estou dizendo aqui as aberrações que eram antes de declarar essa inconstitucionalidade, que levava. Tá certo? Vamos ver aqui. Então, o artigo 16, agora está corrigido, ficou sendo a mesma coisa, tá certo? Alguém falou aí? Alguma pergunta, alguma coisa? Não. Artigo 17. Desculpa, professor, que eu tinha tocado aqui sem querer, aí ativou. Ah, tá, ok. Esse artigo 17 e artigo 18 é a mesma coisa que a gente já viu lá no Código do Consumidor, a reprodução fiel. Os dois dispositivos são rigorosamente idênticos. Apenas é interessante aqui é que esse artigo 17 deveria ser o 18, e o 18 ser o 17. A questão é essa. Se você olhar lá no Código do Consumidor, está nessa sequência. Em caso de litigância de má-fé, a associação autor e os diretores responsáveis pela propositura da ação serão solidariamente condenados em honorários locatícios e ao décimo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos. Então, esse artigo 17 deveria ser o artigo 18. Agora, o artigo 18 é que deveria ser 17. Olha que ele, nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas. A forma mais lógica é essa. Primeiro, lê o artigo 18 e depois lê o artigo 17. Olha o que fez o legislador, inverteu. A gente, quando vai ler, precisa ter cuidado, o intérprete.
E se você pegar lá no Código do Consumidor, os artigos, não sei se é 96, 96, 97, 95, 96, por ali assim, tem exatamente essa mesma redação. Só que lá está colocado de uma forma lógica. Eu não sei se é o artigo em um parágrafo lá, mas está assim, é como se fosse primeiro o artigo 18. Então, nas ações que não haverá adiantamento de custos, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé em honorários de advogado, custos e despesas processuais. Estão vendo aí? Não há essa nem adiantamento de custos, nem condenação da associação. Repare que eu falei isso, bem, distinguir associação, autora. Por que colocou associação? Porque Ministério Público não há, Defensoria Pública já não há. A entidade de direito público também, em regra, não há condenação, depende das circunstâncias, né? Eles não fazem adiantamento de custos, nenhum desses órgãos, né? Então, a associação que é civil, aí poderia se exigir, mas aí o legislador dispensa expressamente, certo? Agora, se houver, aí vem o artigo 18, se aquilo que eu falei, se na sentença for reconhecida a litigância de má-fé, aí, minha gente, pagará tudo e ainda haverá o quê? O pagamento do décimo das custas, tá certo? E pagamento de honorários advocatícios, certo? Emolumento de honorário percebe qualquer décimo das custas, sem prejuízo da responsabilidade por perdas e danos, e solidariedade entre a associação e os seus diretores e sua diretoria. Esse é que é o detalhe, que foi tudo explicado lá no Código do Consumidor. Aqui eu estou só relembrando, tá certo? Bom, aí em seguida, minha gente, vem o artigo 19, aplica-se a ação civil pública prevista nesta lei, o Código de Processo Civil, aprovado pela lei de 73, aí, mas lógico que não é mais de 73, naquilo que, logicamente, ainda tem algumas disposições do Código de Processo Civil finais, minha gente, que ainda estão, que pelas disposições finais do Código de 16, ainda são aplicáveis em alguns processos, tá certo? E naquilo que não contrarie suas disposições. Eu já falei demais desse assunto em matéria de processo civil individual com processo civil coletivo, para que as regras aplicadas subsidiariamente não se choquem, primeiro, com dispositivos legais já existentes tratando da matéria, segundo, com a base principiológica que leva a situações de total e absoluta incompatibilidade. Então, isso é muito importante que se tenha em vista, tá certo? Artigo 19. O artigo 5º, o fundo de que trata o artigo 3 desta lei, que a gente já falou, será regulamentado no prazo de 90 dias, e já foi regulamentado, e já vimos isso, né? O artigo 21 talvez tenha sido um dos artigos que a gente mais trabalhou aqui, que é o que manda aplicar o título 3 do Código de Defesa do Consumidor em matéria de ação civil pública, e aí onde foi criado o chamado microsistema do processo coletivo, através desses dois textos legais, naquele momento histórico, que hoje está um microsistema muito enriquecido, com várias outras ações que foram criadas posteriormente. Tá certo, minha gente? Bom, e o artigo 22, essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Isso aí eu já expliquei também, até que não entra em vigor, adquire eficácia e entra em vigor quando é na data da publicação. Quando é em momentos diferentes, entra em vigor, mas só adquire eficácia, e o legislador diz que entra em vigor, mas só adquire eficácia. Então, também, até isso eu já expliquei. Tá certo? Bom, minha gente, eu espero que tenha passado aí o máximo de informações a respeito da ação civil pública. Eu quero só dar um fecho final dizendo o seguinte, que essa ação civil pública, hoje, apesar da lei ainda ser muito acanhada, mas ela está enriquecida para ser hoje o chamado processo, ou a ação, a famosa ação no campo civil coletivo, e controle de políticas públicas em determinadas situações, não é o seu objeto principal, mas em determinadas situações ela se presta a isso e prevê determinadas possibilidades do poder público agir, certo? E também, aí hoje, os doutrinadores procuram dar uma denominação, o famoso processo, como é hoje, é o processo, tem até aqui o livro
Mas a gente, quando olha o livro assim, nunca encontra, não. O chamado processo... Como é o processo... o processo coletivo, botei na cabeça virtual, que história virtual. Chega, acuda aí, Alba, que é a que eu estou vendo. O moderno processo, homem, que ele se subdivide hoje em dois. A ação civil pública, né, no campo do processo... Contemporâneo? Não, meu Deus, chega até... essa palavra tem horas que foge, assim, impressionante. Vamos até que Marcos, professor Marquinhos, estruturante, muito bem, Manuel, obrigado aí. Ave Maria, estruturante, olha, foge. Estruturante, o processo é estruturante. Marquinhos tem um livro aí, e tem dois, um sobre as políticas públicas, ação civil e as políticas públicas, e outro, o processo é estruturante, né? Marquinhos, eu acho que foi professor de vocês, não sei de qual matéria, né? Marcos Aurélio, não foi ou será ainda? Como é? Eu pensava que ele tinha sido professor de vocês já, Marco Aurélio. Mas, bom, acho que é a turma da noite que ele é professor. Então, olha, esse processo estruturante hoje é um processo de definição de políticas públicas. Foi de processo civil à noite, é isso mesmo. Então, ele é um processo que define, às vezes, políticas públicas, que define constitucionalidades incidentais, que a ação civil pública se presta a isso também. Não é uma ação para declaração de inconstitucionalidade de uma lei. A declaração de inconstitucionalidade de uma ação civil pública só pode ser no campo da inconstitucionalidade incidental, certo? Cuidado com isso. Não é uma inconstitucionalidade concentrada. Não é uma ação que se presta a declarar a inconstitucionalidade de uma lei, como as ações coletivas em matéria de declaração de inconstitucionalidade concentrada, tá certo? Então, olha, eu espero ter dado aí o máximo possível de elementos e hoje tem que ser trabalhado à luz desse novo desdobramento, certo? Que está muito enriquecido com o tempo. No início, isso era muito restritivo, muito limitador, a jurisprudência ainda né? Por isso que também os autores que trabalham dizem que esse processo é estruturante, ele precisa ser trabalhado, na realidade, é mais no campo das negociações, da conciliação, porque quando vai para a justiça, ela é altamente limitadora, porque a lei ainda é muito pobre. Havendo uma mudança da lei da ação civil pública, o processo estruturante, com certeza, vai adquirir um patamar muito rico dentro de uma lei da nova ação civil pública que vier por aí um dia, certo? Vai vir e vai enriquecer. Pode ser que não seja o suficiente do que já alcançou na doutrina, mas com certeza virá. Como nós vamos ver depois, a ação de improbidade segue o processo coletivo no outro rumo dos processos sancionatórios que nós vamos ver aqui. Tá certo? Então, olha, essa ação é uma ação que se presta a ser um grande instrumento hoje dentro do processo coletivo para muitas outras coisas que a gente viu aí que a lei é muito acanhada ainda em relação ao que nós temos hoje, tá certo? Mas aqui nós estamos na graduação. A graduação, já tendo o básico, já é uma grande vantagem, né? Não dá para a gente ver o processo estruturante como um todo. Vou dando só umas pitadas durante o período para a gente ir vendo, tá certo? Então, é por isso que nesse campo da obrigação de fazer e não fazer aí, nossa, olha aí, até políticas públicas ficam definidas, tá certo? Muito bem, pessoal, eu espero ter passado o máximo possível de informação. Ainda vamos, na medida que a gente vai continuando com outras ações, vai fazendo comparação, vai dizendo, mostrando, etc, etc. Olha, nós agora vamos entrar em recesso. Recesso aí, como o dia 20 é segunda-feira, então o recesso é a partir de hoje já, né? Segunda-feira já não tem mais. Então nós vamos ficar aí do dia 17 ao dia 10, eu acho que dá aí quase uns 20 dias, né? Mais ou menos. 22 dias, 23 por aí, 22 dias, né? 20 dias, vamos dizer. Nós vamos ter aí 20, 21 dias de recesso, né?
As recomendações que eu recebi, eu ia passar uma aula assíncrona para vocês, mas recebi uma recomendação que não pode nada. Eu digo, pronto, acabou-se, já não pode. Eu sou cumpridor da ordem jurídica. E a gente, quando voltar em janeiro, a gente volta com ação popular, depois ação de improbidade administrativa, tá certo? Para a gente ir definindo os objetos dessas ações para a nossa avaliação. Aí, terminando as duas, nós vamos trabalhar depois com a segunda avaliação. Eu vou ver, se Deus quiser, daqui para lá, eu já tenha corrigido os trabalhos, e aí já tem as notas, e todo mundo recebendo nota boa, que eu espero que todo mundo tenha tirado nota. Quando eu recebo as provas, está tudo valendo 10. Quando eu começo a corrigir, começa a cair os pedaços. Aí cai um, cai dois, cai... Aí eu tenho medo quando cai 4, 5, 6 pontos. Ave Maria, o que é isso? Tudo estava com 10. Quando eu recebo, está tudo com 10. Mas aí eu vou ter que corrigir, aí começa a cair os pontos. Tá certo, pessoal? Então, olha, nós vamos trabalhar agora dessa forma, próximo ano, nossa, próximo ano agora, né? É um recesso longo, só no próximo ano agora que a gente volta a se encontrar. E o que eu desejo para vocês? Estudos, aproveita, minha gente, porque a gente está sem fazer nada, aquela coisa, não sei o que fazer, é horrível ficar sem fazer. Homem, quem se escolhe formar em direito, não existe isso. Não existe um minuto que você diga que não tem o que fazer. Pelo amor de Deus. Quem escolhe direito tem essa, pelo menos se for uma vantagem, tem essa vantagem. Se for desvantagem, tem essa vantagem também. Tá certo? Então, olha, bons estudos, boas férias. Pode usufruir um pouquinho, pode estudar um pouquinho, pode fazer suas baladas, pode fazer tudo. Dá tempo para fazer tudo. Tá certo? Bom retorno para todos nós, se Deus quiser. Daqui a 20 dias, por aí assim, mais ou menos, para a gente começar um ano 2022 repleto de felicidade para todos nós. Um bom Natal, um bom Ano Novo, e bom retorno, e bom trabalho, boas férias, bom tudo para vocês. Tá certo? Boas festas, professor. Tudo de bom. Até 2022. Feliz Natal, feliz Ano Novo a todos. Tchau. Obrigado. Igualmente, professor. A todos também. Um abração, felicidade. Ok. Deixa eu ver aqui. Aqui.